Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Língua Portuguesa. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 5 do PET, volume 2, de Língua Portuguesa do 4º ano. Tema: Textos instrucionais. Textos instrucionais. Caro estudante, você vai fazer uma leitura de um texto que ensina a fazer uma receita saborosa de um doce que agrada muitas pessoas. A apresentação. Existe um gênero textual muito útil em nosso dia a dia e sempre que precisamos, lá estamos nós à sua procura. São os chamados textos instrucionais. Os mesmos têm função única e exclusivamente informativa. Dentre eles estão manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas culinárias, rótulos de embalagens de uma forma geral, entre outros. Para saber mais, se você quiser saber mais sobre as características dos textos instrucionais, como é a estrutura, como eles se organizam, para que servem e outras curiosidades, assista ao vídeo Textos Instrucionais. E aí está o link. Atividades. Leia os textos abaixo com atenção. Brigadeiro. Então aí nós temos a receita do brigadeiro, temos a quantidade de tempo, 25 minutos, é o tempo que gasta para fazer, a quantidade que vai dar, 30 porções, né? E aí a gente tem os ingredientes, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina sem sal, 7 colheres de sopa de Nescau ou 4 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado para fazer bolinhas. E o modo de preparo. Coloque em uma panela fundo o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com uma colher de pau. Cozinhe até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Deixe esfriar bem, então unte as mãos com margarina, faça as bolinhas e envolva-as em chocolate granulado. As forminhas você encontra em qualquer supermercado. Informações adicionais. Você pode usar também como cobertura de bolos. O brigadeiro é doce brasileiro, criado na década de 1940 em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência da República. Foram feitas festas para promover a candidatura, onde foram servidos os docinhos do brigadeiro. Assim foi adotado o nome brigadeiro para o docinho. Bom, número 1. Após ler a receita, responda as questões. A receita é dividida em quantas partes? 3, 4 ou 2? A primeira parte da receita se refere, a segunda parte da receita se refere. 2. Agora leia esse poema com atenção. Receita da vovó. Açúcar, manteiga, gemas, bater até esbranquiçar. Mexer de leve a farinha, mais o leite com o fermento, para fazer a massa inchar. Por fim, a clara em fumaça, clara nuvem, clara neve. Forno quente feito ninho, pois em calor de carinho o bolo assa sorrindo, fica fofo como um beijo, que a doceira quer no gosto de prender namorado. Número 3. Esse poema descreve os ingredientes e o modo de preparar um bolo. Complete a receita abaixo com as informações do texto lido. Ingredientes, modo de preparar. Bata o, as até esbranquiçar. Acrescente a e o e mexa de leve. Por último, acrescente a, leve. Então, vamos para as correções. Então, nós temos aqui a receita do brigadeiro, ingredientes e o modo de preparo. E aqui a gente tem as informações adicionais, né? Falando como foi criada essa receita do brigadeiro, né? Foi em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, que era candidato à presidência da República. Então, ele foi criado em 1940, o brigadeiro. E aí vem a primeira pergunta, ó. A receita é dividida em quantas partes? Então, dividida em 2 partes, porque aqui nós temos as informações adicionais, mas a receita faz parte dos ingredientes e o modo de preparo. Então, a primeira parte da receita se refere aos ingredientes e a segunda parte se refere ao modo de preparo. Agora, leia esse poema. Então, a gente tem o poema da receita da vovó: açúcar, manteiga, gemas, bater até
esbranquiçar. Mexer de leve a farinha, mais o leite com o fermento, para fazer a massa inchar. Por fim, a clara em fumaça, clara nuvem, clara neve. Forno quente feito ninho, pois em calor de carinho o bolo assa sorrindo. Fica fofo como o beijo que a doceira quer no gosto de prender namoradinho. Então, agora nós vamos colocar os ingredientes. Então, ingredientes que foram usados nessa receita da vovó. Então, açúcar, manteiga, gemas, depois farinha, leite com fermento. Então, esses são os ingredientes, ó, açúcar, manteiga, gemas, farinha, leite com fermento. E o modo de preparo? Bata o açúcar, manteiga, gemas até esbranquiçar. Acrescente a farinha e o leite com o fermento e mexa de leve. Por último, acrescente a clara em fumaça, clara nuvem, clara neve. Leve ao forno quente. Então, nós encerramos aqui a semana 5 do PET, volume 2, de língua portuguesa do 4º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!